Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Leremos do versículo 35 até o versículo 41. Esse é o texto que eu quero, nesta noite, compartilhar com os irmãos. Abra a tua Bíblia, deixe ela aberta e acompanhe essa leitura. Marcos 4, 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Fala conosco, Deus, nesta noite. Fala conosco, Senhor, através dessa palavra. Meus irmãos, eu estava lendo esse texto, meditando nessa passagem, e uma pergunta veio ao meu coração: por que nós passamos por aflição? Eu creio que em algum momento da sua vida você também já fez essa pergunta, em alguma circunstância. Diante das dores, das lutas, dos sofrimentos, muitas vezes nós nos colocamos a pensar o porquê. O porquê estas coisas nos sobrevêm. A palavra aflição, ela significa, tanto aqui no grego como no hebraico, a ideia dessa palavra, a palavra aflição, é a ideia de tormento, de sofrimento, grande sofrimento, dor profunda. A ideia de aflição é a ideia de prensar, de imprensar, de pressão, opressão, tribulação, angústia, dilema. Tudo isso tem a ver com a palavra aflição. Também aflição tem a ver com abatimento, perturbação, diminuição, desonra, ofensa, humilhação. Quantos de nós, nas nossas vidas, já não nos sentimos assim? A pessoa chega para o pastor e diz: pastor, eu estou aflito. E o pastor vai responder para ela: bem-vindo à vida, bem-vindo à existência. Porque viver, meus irmãos, e não passar por aflições, não é viver. A vida está repleta de lutas. A caminhada nos prepara muitas aflições. Nós não as programamos, elas vêm. Quando o Senhor Jesus, falando com os seus discípulos a este respeito, lá em João, capítulo 16, versículo 33, ele diz algo, meus irmãos, que nós conhecemos. A palavra do Senhor é esta: tenho-vos dito isto para que tenhais paz. Paz em mim. No mundo tereis aflições. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: olha, eu estou falando estas coisas para que em mim vocês tenham paz, mas saibam de uma coisa: no mundo vocês vão passar por aflições. Ou seja, Jesus não coloca os discípulos e nem nos coloca em um lugar imaginário, ilusório,
cheio de flores, pássaros cantando. Esta vida, meus irmãos, não é assim algo tranquilo, algo aonde nós estamos aqui simplesmente passeando e desfrutando das coisas da vida, não. A vida é feita de lutas, de aflições, e o Senhor diz claramente, Ele não nos engana, no mundo tereis aflições. Então a vida é assim, não se iluda, nós não podemos nos iludir. Quando nós olhamos aqui para os discípulos, estes que andavam com Jesus e que experimentaram momentos maravilhosos nas suas vidas, com certeza eles viram os milagres, eles viram os sinais que Jesus já havia realizado até aqui, eles ouviram os grandes ensinos de Jesus, eles já tinham visto o poder de Jesus sendo mostrado a eles, demonstrado de muitas maneiras. Mas aqui, meus irmãos, os discípulos estão diante de uma situação nova. Aqui eles estão passando por uma grande aflição. O texto que nós lemos fala sobre um momento de medo, de angústia, de temor, de morte. Ali naquele barco, ali naquela noite, em meio ao temporal, em meio às ondas, o barco quase afundando, os discípulos estavam com medo, apavorados, desesperados, aflitos. E assim também será na nossa vida. Nós passaremos também por momentos assim, mas o Senhor que disse, no mundo tereis aflições, é Ele quem vai dizer também, nesse mesmo versículo de João 6:33, na parte final, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, ou seja, tenha coragem, não se deixe levar pelas circunstâncias, pelas adversidades, não desista, não pare, não enlouqueça, não surte. Meus irmãos, eu creio que uma palavra como essa é bem propícia para esse tempo que nós estamos vivendo. Momentos em que a gente olha para um lado e não vê saída, olha para outro e não vê solução. Era isso que os discípulos estavam vivendo e parece que é algo que nós estamos vivendo também aqui. Claro, um outro contexto, uma outra realidade, mas eu creio que esses mesmos sentimentos de temor, algumas vezes até de pavor, de angústia, de aflição, têm tomado o nosso coração nestes dias. Dias difíceis, dias de morte. Eu lia no jornal essa semana que em algumas cidades já se registra mais mortes do que nascimento. A realidade, meus irmãos, é uma realidade difícil. E nós, muitos de nós presos dentro das nossas casas, sendo submetidos a novas realidades, sendo colocados diante de coisas que nós não gostaríamos de estar sendo colocados, mas precisamos, necessitamos. E muitas vezes até aquilo que nos orienta é confuso, porque alguns dizem uma coisa, outros dizem outra coisa, e a gente não sabe mais a quem ouvir. A que especialista ouvir, a que médico ouvir, a que liderança ouvir, porque cada um vai por um caminho diferente, nós estamos aqui no meio. E a angústia vai chegando ao nosso coração. Quantos irmãos da nossa igreja estão passando neste momento por uma dor muito grande? Familiar internado. Internado neste momento, muitos em razão da Covid. Entubados. Quantos familiares já estão há semanas aguardando respostas, mudanças, transformações em algumas situações de familiares que estão ali lutando pela vida. Meus irmãos, tudo isso nos atinge. Não há como nós negarmos que essas realidades, as dores, as aflições, as angústias, elas virão sobre nós. Mas a palavra de Deus nos diz, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, algo que nos conforta e que nos direciona. O Senhor diz assim, através de Paulo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam
a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas. Veja, a palavra de Deus não nos diz todas as coisas menos o desemprego. Todas as coisas menos a enfermidade. Todas as coisas menos a luta pela qual eu estou passando. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz todas as coisas. E todas as coisas são todas as coisas. Essa tua aflição pela qual você tem passado, pode passar um dia, saiba, coopera para o teu bem. Eu gosto muito de C.S. Lewis, quando ele escreveu a este respeito. Ele disse assim que Deus, com relação aos nossos prazeres, Ele nos sussurra. Com respeito à nossa consciência, Ele nos fala. Com respeito às nossas dores, Ele grita. As dores são o seu megafone para despertar o mundo surdo. Se tem uma forma, meus irmãos, que Deus fala conosco de uma maneira forte, e como disse C.S. Lewis, Ele grita e não tem como não ouvir, é exatamente através das aflições. Olhando para esse texto que nós lemos nesta noite, a experiência dos discípulos ali naquele mar, eu quero falar então com os irmãos a respeito dos benefícios das aflições na nossa vida. Quais são os benefícios das aflições na nossa vida? É óbvio que nós poderemos trazer aqui muitos benefícios, mas eu quero destacar apenas 3 benefícios que nós temos e que podemos dizer, através das aflições, Deus está fazendo algo na nossa vida, algo para o nosso bem. Meus irmãos, o texto diz no versículo 35, que já era tarde, quando Jesus resolveu passar para a outra margem. Eu queria que para que você pudesse entender esta história e receber a lição que Deus tem para você nesta noite, você precisa, de certa forma, entrar na história. Imagine aqui, eles estão já tarde, entrando em um barco, e Jesus diz a eles, nós vamos passar para o outro lado. Provavelmente, meus irmãos, quando eles saíram, não estava chovendo. Não havia nenhum problema, nenhuma intempérie na partida. Eles foram pegos de surpresa. Quando nós lemos os outros textos, o de Lucas e de Mateus, observamos isso, que de súbito vem a eles um grande temporal. E o texto diz que as ondas começam ali a se tornar bravias, começam a vir fortes sobre o barco, a ponto da água começar a entrar no barco, e os discípulos começam a ficar desesperados. Eles são homens experientes, eles conhecem o mar, eles já tinham feito aquela viagem outras vezes, mas nesse dia aqui algo estranho estava acontecendo, algo de súbito os pegou e eles não estavam dando conta de resolver aquela situação, eles se desesperaram. O texto diz que Jesus estava com eles, mas Jesus dormia, versículo 38, dormia sobre o travesseiro. Eles vão lá, eles acordam Jesus, Jesus, o Senhor não se importa que nós estamos morrendo? O texto diz que Jesus então desperta, repreende o mar, acalma ali o vento, grande bonança se faz, e Jesus diz aos discípulos, por que vocês são tímidos? Vocês não têm fé? Meus irmãos, em meio às aflições, em primeiro lugar, Deus
nos ensina. Os discípulos já tinham aprendido muitas lições, mas esta eles ainda não tinham aprendido. Na escola de Deus, a escola na qual eu e você estamos, nós vamos aprender muitas lições, não apenas teóricas, porque a fé não é apenas algo teórico. Talvez você conheça muito a respeito de Deus na teoria, mas o Senhor nos convida para uma vida, para uma realidade, para um mundo real e com problemas reais. Então, para além das afirmações bonitas que a Bíblia nos traz, dos seus ensinos, tem muita gente que lê a Bíblia, que gosta da Bíblia, que cita até alguns textos da Bíblia como algo muito bonito, e de fato é, mas a Bíblia não é apenas uma palavra bonita, é a palavra viva, é a palavra de Deus. E meus irmãos, o Senhor nos ensina, essa palavra se torna viva na nossa vida, porque aquilo que nós ouvimos, nós podemos viver no nosso dia a dia, e é isso que está acontecendo aqui com os discípulos. Eles estão sendo testados na sua fé. O salmista, no Salmo 119, versículo 71, escreveu assim: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O salmista Davi diz: olha, foi bom que eu passei pela aflição, porque na aflição eu aprendi. Meus irmãos, quantas lições Deus nos ensina nas nossas aflições. Vamos trazer para o nosso tempo. Que lição Deus está nos ensinando hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo? Não é por acaso, meus irmãos, que tudo isso está acontecendo. Não é por acaso que neste ano de 2021, nós estamos aqui no Brasil, na segunda onda aí da pandemia, com essa quantidade de mortes, com essa confusão que se instala no nosso país, socialmente, economicamente, politicamente. São as crises, são as aflições, mas nas aflições Deus nos ensina. E o que Deus está nos ensinando nesse tempo? Se nós olharmos, meus irmãos, para esse tempo, nós podemos tirar tantas lições. Por exemplo, quando Tiago escreveu a sua carta, ele escreveu à igreja daqueles dias: o que é a vossa vida? Tiago capítulo 4, versículo 14. O que é a vossa vida? Vocês são apenas como neblina, que por um instante aparece e logo se dissipa. A aflição que hoje nos acomete mostra o quanto nós somos frágeis. A vida é assim. As pessoas, por um vírus que ninguém previu. Nós estamos vivendo, meus irmãos, o tempo da tecnologia. O homem chegou à lua, o homem tem feito coisas tremendas nos últimos séculos, mas o homem não foi capaz de prever essa pandemia, de evitá-la, de pará-la a tempo. E mesmo agora, em meio a ela, a dificuldade para dela se livrar, sem contar os perigos futuros que nós temos diante deste mal que nos vem hoje, e nós começamos a pensar como será o futuro, porque as guerras, inclusive as biológicas, estão aí diante de nós o tempo todo, nós não sabemos o que pode acontecer. Esse tempo nos mostra, nós somos pessoas simples, frágeis, os nossos projetos também são totalmente falíveis. O que você tinha planejado para estes 2 últimos anos, 2020 e 2021? Quais eram os seus projetos, os seus sonhos? Estamos aqui, meus irmãos, a maioria de nós deixamos para trás as nossas agendas, aquilo que nós queríamos fazer e sonhávamos fazer, tudo foi por água abaixo. Esse tempo roubou de nós os nossos planos, mas a Bíblia diz que assim será, porque os nossos planos nós fazemos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quem garante o amanhã?
somente Deus. Esse tempo nos ensina que os nossos planos também nada são. Esse tempo nos ensina a importância do relacionamento. Hoje, sentimos falta de estar perto uns dos outros. Mas será que antes disso valorizávamos a companhia um do outro? Não era muito incomum falarmos sobre a internet e o afastamento que as redes sociais estavam fazendo conosco, isso antes da pandemia, quando podíamos fazer as aglomerações, os ajuntamentos. Ouvimos falar a respeito disso, as pessoas estão isoladas, as pessoas não se aproximam umas das outras, está todo mundo no seu celular, está todo mundo trancado ali na sua rede social. Ora, o que essa pandemia fez? Parece que deu às pessoas aquilo que elas estavam procurando. Mas nesse tempo, então, as pessoas agora começam a entender o valor da presença, o valor da amizade, o valor da congregação, o valor dos relacionamentos. Meus irmãos, temos acompanhado nesse tempo muitos irmãos, amigos que têm perdido familiares. E uma das coisas mais terríveis desse tempo é você sequer poder se despedir de alguém. Os protocolos dizem que o corpo tem que chegar e 10, 15 minutos a família se despede, não pode ter muitas pessoas ali presentes, é um grupo restrito, 10, 15 pessoas. Tem sido difícil esse tempo. Não temos podido sequer vivenciar o luto. E aí a gente começa a pensar em coisas que nós tínhamos antes, mas não valorizávamos, banalizávamos, e hoje vemos o quão importante são todas estas coisas, que tem a ver com gente, com pessoas. A crise, a aflição que nos atinge, nos ensina, meus irmãos, que nós precisamos também ter uma fé genuína. A igreja está fechada, mas nós sempre falamos que a igreja não são as paredes, a igreja somos nós somos o templo vivo do Senhor. Ora, nós já sabíamos que não dependíamos das paredes para adorar ao Senhor, não é a parede que vai nos impedir de cultuar ao Senhor. Na verdade, eu venho na igreja no domingo e eu sou a igreja depois, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Esse tempo me ensina que eu preciso rever a minha fé, a minha confiança no Senhor, o meu cristianismo, em que ele está pautado, em que ele está baseado. A aflição está aí. Como é que você tem reagido a tudo isso? Como é que você tem respondido a tudo isso? Você tem procurado manter a sua comunhão com o Senhor na sua casa, lendo a Bíblia, orando, acompanhando aquilo que é oferecido através da internet, que se não é o ideal, mas pelo menos supre a nossa necessidade de oração, de culto, de ajuntamento, mesmo que seja virtual, mas já nos ajuda. Você tem procurado estas coisas, ou seu coração tem se esfriado, ou você tem se afastado da casa do Senhor, da presença do Senhor, porque você orava quando você vinha à igreja, você lia a Bíblia quando você vinha à igreja, agora você não vem mais na igreja, e aí o que vai fazer? Meus irmãos, nós não dependemos das paredes para continuarmos sendo o povo de Deus. Nós podemos e devemos continuar sendo igreja aonde nós estamos. É isso que vai fazer a diferença, meus irmãos, neste tempo. E em meio a tantos bons exemplos e maus exemplos que nós vemos aí, nós vemos que muita gente tem entendido isso e tem sido igreja, muito embora as portas do templo estejam fechadas. E é isso que nós devemos fazer e continuar fazendo, porque as aflições, elas vêm para nos ensinar. Os discípulos estão aprendendo grandes lições ali naquele mar. Eu e você podemos aprender grandes lições também neste tempo que nós estamos vivendo.
Mas também, meus irmãos, em segundo lugar, em meio às aflições, Deus nos ouve. Em meio às aflições, Deus nos ouve. Era noite. O mar, que na verdade é o lago, né, estava ali bravio. Tempestade, temporal, ondas, o barco se enchendo de água. O que me chama a atenção nesse texto aqui é que o texto diz que Jesus, ele estava dormindo. Mas Jesus estava ali no barco com eles. Nós temos um outro episódio em que Jesus não estava no barco. E é quando Jesus vai vir até eles andando sobre as águas. Aqui, nesse texto, Jesus está no barco com eles. Quando eles viram que não tinham mais o que fazer, para onde correr, para onde eles foram? Para Jesus. Mestre, Senhor, socorre-nos, estamos perecendo. Eu quero dizer para você que em meio às nossas aflições, Deus, Ele nos ouve. Nós temos alguém que nos ouve, alguém que está interessado nas nossas vidas. Nós nunca estaremos sozinhos, porque Deus está sempre conosco. Ele está sempre ao nosso lado. Nas nossas aflições, sejam elas quais forem, Deus está conosco. E eu posso ir até Ele, eu posso clamar ao Senhor. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, o Senhor diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Jamais o Senhor vai desamparar os seus filhos. Jamais o Senhor vai desamparar os seus servos. Lá em Isaías capítulo 41, versículo 14, diz assim: não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Isaías, falando ainda no capítulo 43, versículo 1 a 3, ele diz assim ao povo que estava ali, muitas vezes com medo, angustiado, aflito. Ele diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Nas nossas aflições, nós podemos clamar àquele que nos ouve. Talvez você diga: ninguém me ouve. Há alguém que te ouve. Há alguém a quem você pode recorrer, mesmo neste momento, mesmo nessa hora. Você pode colocar o teu problema, a tua luta nas mãos do Senhor. Ele te ouve e mais, Ele tem uma palavra para você. Meus irmãos, é interessante porque no versículo 35, Jesus, Ele disse aos discípulos o seguinte: passemos para outra margem. Olha o que está acontecendo aqui. Os discípulos, eles tinham a palavra do Senhor. E qual era a palavra do Senhor? Nós vamos atravessar esse lago. Nós vamos para o outro lado. E a palavra de Deus, ela é fiel. Deus não volta atrás na sua palavra. Ele vela pela sua palavra para que ela seja cumprida. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, nós vamos passar para outra margem. Então, eles não precisavam se desesperar, porque Deus está aqui dizendo: vocês vão chegar do outro lado. A aflição virá, a angústia virá,
E a angústia fará com que eles clamem a Deus, com que eles clamem pelo socorro de Deus. E eu digo para você, quantas vezes na nossa vida também não é assim? Quantas vezes na nossa vida, os nossos momentos mais intensos de oração é quando nós estamos passando por problema. Muitas vezes, quando tudo está bem, nós deixamos a nossa fé um pouco de lado. Nós paramos de, muitas vezes, ali nos buscar a Deus em oração, em leitura da palavra, mas quando vem um problema, aí a gente volta para Deus, a gente volta para a palavra. E parece, meus irmãos, que esse é o desejo de Deus, nos atrair a Ele mesmo. Por isso que Ele permite que a provação, que a aflição, que a dificuldade venha. Um hino muito bonito que nós cantamos, um dos clássicos da igreja, o hino Mais Perto Quero Estar, ele vai dizer exatamente isso. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja a dor, que me una a Ti. Ainda que seja a dor que me una a Ti, eu quero estar mais perto de Ti. Nas aflições, Deus nos ouve. E eu olho para esse texto e fico me perguntando, Jesus estava dormindo, será que tinha barulho ali naquele barco? Bom, temporal, ondas, o barco se enchendo de água, provavelmente os discípulos estão ali correndo para um lado, para o outro, gritando, fazendo barulho, e Jesus, o texto diz que Jesus dormia. Jesus estava dormindo. Quando que Jesus acordou? Ou quem acordou Jesus? Versículo 38. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro e eles o despertaram. Quem despertou Jesus? Não foram as ondas, não foi o vento, não foi a tempestade, não foi o barco ali agitado ali pelas ondas, não foi a água que estava entrando no barco. Quem acordou Jesus foi os discípulos. O Senhor, Ele nos ouve. O Senhor, Ele ouve a tua voz, meu irmão. Quando você passar por aflição, lembre-se disso. As aflições, elas nos ensinam. Nas aflições, Deus nos ouve. E, em terceiro e último lugar, quais são os benefícios das aflições na nossa vida? Em meio às nossas aflições, Deus nos livra. Eu gosto muito do Salmo 34, versículo 19. O Senhor diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós vamos passar por muitas aflições, mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos livra de todas. Todas. Não há aflição que seja demasiadamente grande para Deus. Nós temos os nossos medos. O que te atemoriza, que te apavora? Quais são os seus monstros, os teus fantasmas, as suas crises, as suas lutas, as suas angústias, os seus gigantes? Não importa. Não importa, meu irmão. Saiba que Deus, Ele tem poder para te livrar de todas as suas aflições. Basta uma palavra, basta uma ordem. Por isso que o Salmo 46, versículo 1 vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que... E aí ele vai colocar uma série de coisas que podem acontecer na nossa vida, na minha e na tua vida, mas nada disso vai tirar a nossa confiança, o nosso temor e o nosso descanso no Senhor. Ele é o nosso refúgio. Não temeremos, ainda que pode vir o que for, eu estou seguro nas mãos de Deus. E olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que a nossa vida não se limita
a essa terra, nós temos uma promessa de vida eterna. Mesmo num tempo como esse que nós estamos vivendo, para nós, o Filho de Deus, aquele que crê no Senhor, que crê na palavra de Deus, sabe que nós temos a garantia de uma vida futura, de uma ressurreição que nos aguarda, porque o nosso corpo, ao voltar para a terra, não ficará lá para sempre. O Senhor diz que no último dia, quando Ele voltar, nós ressuscitaremos e estaremos com Ele em corpo e em espírito. Nós estaremos na presença de Deus. Quando nós olhamos para frente, meus irmãos, o que nós vemos é este futuro. Nós vamos comer da árvore da vida, nós vamos nos assentar no trono do céu, nós vamos ter a plena herança dos filhos de Deus, nós vamos ver o fim de toda a opressão, toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Essa é a promessa que nós temos. Nas nossas aflições e em meio a elas, Deus nos livra. E Jesus está ali, dormindo. Ele é acordado pelos discípulos, que dizem para ele: Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos. É aquilo que eu e você fazemos muitas vezes. Deus, o Senhor não está vendo? Deus, o Senhor não está ouvindo minha oração? A gente muitas vezes tem pressa na resposta e se angustia. Os discípulos fizeram isso. Mestre, o Senhor não está preocupado? Jesus se levantou. E o texto diz no versículo 39, que ele diz assim ao mar: acalma-te, emudece. Ele repreende ao vento. E segundo a palavra de Deus, no versículo 39, quando Jesus diz estas palavras, fez-se grande bonança. Ou seja, imagine aquele mar bravio, aquele temporal, aquela crise toda, quando Jesus se levanta, repreende ao vento, diz ao mar: mar, calma mar, fica quieto. No mesmo momento se fez paz ali, naquele lago. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Que palavra maravilhosa. Podemos entender o que Jesus disse quando Ele afirmou: essas coisas eu escrevo para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Neste mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O Senhor, Ele nos livra em meio às nossas lutas. Qual é a tua luta? Qual é o teu problema? O que está te assustando? Em que barco você está? Em que mar você se encontra na sua vida? Talvez você possa se colocar dentro dessa história aqui. Você é esse discípulo aqui, apavorado, desesperado, que olha para um lado, não vê solução, para outro não vê solução, sem resposta, clamando a Deus: Deus, estamos perecendo. Talvez você seja esse discípulo aqui. Se você for esse discípulo aqui, saiba de uma coisa: a palavra que o Senhor tem para você é a mesma que Ele deu aos discípulos. Acalmem-se. Acalmem-se. Porque vocês são tímidos. Como não tendes fé? Em outras palavras, meus irmãos, Jesus estava dizendo para eles: não precisava nem ter me acordado. Vocês poderiam resolver esse problema aqui. Mas vocês são tímidos. Vocês estão sem fé. A lição que eles estão aprendendo aqui. E qual a certeza que eles poderiam ter ali, meus irmãos? E eu termino a palavra dessa noite. Bom, primeiro, Jesus já havia dito: olha, nós vamos chegar do outro lado, a gente vai passar. Então não tem motivo para perturbação. Deus disse. Qual a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida? É a mesma: você é mais que vencedor. Romanos capítulo 8, Paulo diz isso. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus estava com eles, assim como está conosco também.
Nós não precisamos nos desesperar, Ele está do nosso lado. E se eles olhassem para Jesus e vissem Jesus dormindo, por que eles estariam então desesperados? Saiba de uma coisa, Deus está no controle. Não precisa se desesperar, Deus está no controle. Quem se desespera somos nós. O Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem um controle nas suas mãos. Então, eu quero dizer para você que muitas vezes Deus nos tira de uma zona de conforto para nos colocar numa zona de milagres. E talvez seja isso que Deus está fazendo na tua vida nesta noite. Nós vamos cantar, terminar o nosso culto cantando Eu me alegro em ti. Enquanto cantamos, você pode pensar na palavra dessa noite. Nas aflições, nós aprendemos o que Deus está te ensinando, o que Ele quer te ensinar hoje. Seja um bom aluno, aprenda as lições. Não fique só reclamando, murmurando. Não, aprenda as lições desse tempo. Nas aflições, Ele nos ouve, Ele nos aproxima dEle mesmo. É o que Deus está te convidando nesta noite, nesse tempo. Venha para perto de mim. Você já fez isso? Vá para perto do Senhor. Vá para perto do Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Busca ao teu Pai que está em secreto. Ele vai te ouvir. Ele vai te atender. Ele te ouve, Ele ouve a tua oração. E saiba que Ele te livra. Porque Ele vai tirar você muitas vezes de uma zona de conforto. Conforto é quando tudo está bem. Não tem nenhum problema, tudo tranquilo, tudo em paz. Mas a vida não é só assim, momentos assim. Deus nos tira destes momentos muitas vezes para nos colocar em um outro momento, que é um momento igualmente maravilhoso também, que nós podemos chamar da zona de conforto para a zona de milagres. Porque se Ele nos coloca em meio à aflição, é para que Ele também possa mostrar o poder dEle, a mão dEle, o milagre dEle nas nossas vidas. Os discípulos experimentaram um milagre tão tremendo naquela noite, porque eles terminaram ali dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você vai reconhecer e declarar na tua vida esta mesma verdade. Quem é este? Que Deus poderoso, que Deus maravilhoso. Quando Deus operar na tua vida, quando Deus fizer um milagre na tua vida, você vai entender e compreender e declarar. E aqueles que estão ao seu redor também vão reconhecer que Deus é poderoso para livrar, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos. Ele é o Senhor, Ele é o Deus dos impossíveis. Que Deus te abençoe e que em meio às suas aflições você possa entender que tudo isso vem não para te destruir, não para te derrubar, mas em benefício. O Senhor está trabalhando na tua vida. Vamos louvar ao nosso Deus.